Prof, já vamos continuar com o nosso mapa, mas só para dar para comer um pouco aqui. Fala pra gente, por que, se é que tem como resumir, né? Que tanta treta que dá com Israel? Todo mundo quer ter Israel, Obrigado. ou Israel é briguento? O que acontece? Que tá lá, eu sei que o Israel é um povo unido da pega, né? Com certeza. Eu particularmente gosto que eu sou descendente de judeu, né, gente? Então você dá licença. Mas o que acontece lá naquela região? Que tá sempre treta. Desde que eu me conheço por gente, tem treta ali, né? Eu diria que é uma guerra até milenar já ali, né? Os motivos, eles até transcendem as questões políticas, geopolíticas, vai pra parte até histórico-cultural. Mas aquela região é uma região que sempre foi disputada, inclusive durante a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, o período das Cruzadas, algumas delas era sempre para a questão da conquista de Jerusalém. Porque aquele terreno, ele é sagrado para as 3 principais religiões monoteístas do mundo, que tem um só Deus, né? Que são os judeus, os cristãos e os islâmicos. Todos eles acreditam que ali é um terreno sagrado. A questão é que os judeus, eles ocupavam aquele território até o século I depois de Cristo. Porque, enfim, o povo judeu, né, tem uma história bem legal lá. O Império Romano expulsou os judeus daquelas terras, que foi um momento conhecido como a diáspora. Quando os judeus eles migraram para outras regiões, os árabes passaram a ocupar aquelas regiões. Embora não fosse um terreno dos árabes, os árabes ocupavam. Quando a gente pega o período do século XIX, e durante todo esse momento, né, que os judeus eles acabaram migrando para o mundo, eles sempre foram muito maltratados, sempre foram oprimidos. Tem até um nome que fala que são os pogroms. Tudo que acontecia de errado era culpa dos judeus. O país perdeu a guerra, culpa é dos judeus. Temos que confiscar o bem de alguém porque o nosso país está em crise, confisca os bens dos judeus, né? Então os judeus sempre foram muito maltratados. Isso fez com que no século XIX os judeus eles criassem um movimento chamado de movimento sionista, que é um movimento que acredita que o povo judeu ele só vai conseguir, de fato, se restabelecer, conseguir ter de volta a sua própria história, a própria cultura, quando eles tiverem um Estado para eles. E chama o movimento sionista por conta do Monte Sião, ou seja, não é um Estado em qualquer região. Tem que ser na Terra Prometida, que é o território onde estavam os árabes. Durante o final do século XIX e começo do século XX, começaram alguns judeus migrar em direção à Palestina, em direção àquela terra, né, a Terra Prometida. Só que na Segunda Guerra Mundial foi quando, de fato, ficou explícito o quanto os judeus eles eram perseguidos no planeta, por conta do Holocausto. E o Holocausto ele chamou a atenção, poxa, realmente, os judeus eles foram massacrados, e não é só agora pelo nazismo, mas isso vem de séculos, talvez não tão Colocaram forte, os holofotes ali para mostrar que, caramba, o que os caras fizeram de tão ruim assim, né? Exato. E isso fez com que a comunidade internacional passasse a apoiar que os judeus realmente mereciam o Estado para eles, que seria a criação do Estado de Israel. E quem que estava lá até eles irem? Foi em 48, né? Foi em 48, né? Em 47 para 48. Quem dominava aquela região passou por um monte de países, mas naquele contexto da Segunda Guerra Mundial eram os ingleses. Os ingleses dominavam, mas eram os árabes majoritariamente que moravam ali. Era da Inglaterra, mas os árabes moravam, e alguns judeus já tinham começado a migrar por conta do movimento sionista. Pós-Segunda Guerra Mundial, aí os ingleses ficam meio desesperados, porque sabem que existe assim, poxa, os judeus querem esse território, e a comunidade internacional e os Estados Unidos, que é um grande aliado do povo judeu, sabe que ter um aliado no Oriente Médio é super estratégico. Então, se eu der o território para os judeus, os árabes que ocupam aqui há séculos vão ficar a pé da vida comigo. Em compensação, se eu deixar o território para os árabes, os judeus, a comunidade internacional, não vai gostar também de eu ter deixado o território para eles. Então a Inglaterra vai lá, cede para a ONU, que tinha acabado de ser criada, e a ONU, inclusive com um cara brasileiro, né, com Oswaldo Aranha, ele vai lá e é o grande responsável pela criação da partilha da Palestina. Fala assim, bom, já que os judeus querem e os palestinos querem, os árabes querem, vamos dividir a Palestina. Ele fez mais ou menos metade, uma parte para os judeus, uma parte para os povos árabes. Os judeus, se fosse perguntar o que eles queriam, seria o território inteiro para eles. Mas eles não tinham nada, então eles ficaram satisfeitos. O grande problema foram os árabes, porque os árabes achavam que eles mereciam todo o território por ocupar desde quando os judeus foram expulsos lá na primeira diáspora. Então isso fez com que ficasse assim, uma insatisfação dos árabes, que e logo que... Árabe que você fala é toda aquela galera, jordaniano, libanês, é árabe. É árabe, Árabe é a etnia deles e a grande maioria é islâmico, que eles são muçulmanos, que é a religião. E aí tem os árabes que vivem na Palestina, que são os árabes palestinos.
ou a gente chama só de palestinos. Tá. Então, quando eu falo palestinos, são os islâmicos árabes, né? Tá. Os palestinos, os árabes, ficaram inconformados e partiram para cima dos judeus. Israel não só venceu o ataque contra eles, como até conseguiu expandir o território. E aí os palestinos acabaram migrando para a Jordânia, para o Egito, e desde então, se eram os judeus que não tinham o estado deles, aí quem passou a não ter foram os árabes palestinos. Tá. E aí sucedeu um monte de guerra. Teve a guerra dos 6 dias, a guerra do Yom Kippur, enfim, né? Como que tá a situação hoje, ali na Palestina? Bota o globo aí, ô pobrezito, para eu mostrar aqui. Mas pode ir falando. Como é que tá? Aí fizeram a divisão. Fizeram né? a divisão. Tá, então é bem nessa parte aqui, né? Tá. Tá. Bem nesse partezinho aí. Esse é o laranjinha, né? Que seria Não. Israel. Esse laranjinha é a Duda, Jordânia. se sobrar um repolho aí... Israel é só esse é bem tiquinho aqui? pequenininho, exatamente. Isso aí, Caramba, ó. Dá nem meu. pra ver direito no mapa. Nossa, ele é muito dá pequenininho. pros caras tudo logo. Olha o tamanho da terra, meu. Vem pro Brasil aqui, gente habitar aqui, os palestinos. Não vem, não. Tá. Então, tipo aqui, assim, né? Bem esse pedacinho aqui. Exatamente. Tá. Esse território é o que a gente chama hoje de Palestina. A Palestina ela vai ser dividida em Estado de Israel, que é onde vivem os judeus, a grande maioria pelo menos, Cisjordânia e faixa de Gaza. A Cisjordânia e a faixa de Gaza hoje são ocupadas pelos árabes, pelos palestinos. A Cisjordânia ela tem algumas áreas que têm autonomia dos árabes, outras áreas que Israel controla, que tem ali entrepostos militares. E tem a faixa de Gaza. A Cisjordânia, claro que tem alguns movimentos ali mais radicais e tal, mas a Cisjordânia geralmente não apresenta tantos problemas assim. Tá. Porque quem é a liderança política lá é um grupo chamado de Fatah, que é um grupo que, não que ele gosta de Israel, né? Não gosta muito, mas ele aceita a existência de 2 estados. Tá. O problema está na faixa de Gaza, que é o que fica à esquerda de Israel. Porque a faixa de Gaza tem o Hamas que controla aquele espaço, que é um grupo que foi criado, tendo como princípio básico o não aceite da existência do Estado de Israel. Então, para o Hamas, eles têm até um lema, né, que eles falam que é do rio ao mar, ou seja, do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo, não pode ter a presença de um Estado israelense. Tem que ser o Estado palestino. Então, enquanto existe o Hamas, por exemplo, é impossível pensar num processo de paz. Tá. Mas também, aí já existem governos e governos, né? Se você pegar, por exemplo, o atual governo de Israel, que é o governo do Benjamin Netanyahu, ele também faz algumas coisas que nada justifica o atentado que aconteceu, pelo amor de Deus, não estou defendendo, tem que ser condenado, o Hamas é um grupo terrorista. Mas, por exemplo, Israel, ele fica construindo o que a gente chama de assentamentos judeus na Cisjordânia. A Cisjordânia é um território mais pacífico. Aí Israel chega assim, ó, esses bairros aqui, que são bairros que têm povos árabes, vocês vão ter que desalojar, que agora aqui vai ser uma área de agricultura israelense. Ó, já vai criar uma zona industrial israelense. Entende? E isso é visto como uma provocação. Isso é condenado pela ONU. Tá. Tanto que, por exemplo, Benjamin Netanyahu, que é o atual primeiro-ministro, ele sofre grande pressão, inclusive da população israelense, que vê que tem ministro, por exemplo, que ele nomeou, que fala que o povo palestino nem é um povo, nem merece ser tratado como um povo. E tem que separar uma coisa, né? Uma coisa é o Hamas, que é um movimento, que é um grupo político extremista, outra coisa é o povo palestino, que na minha concepção também mereceria ter um Estado para eles. Tá. É engraçado, né? Parece que a maioria dos conflitos tem questões também de orgulho, talvez envolvido e tal, né? Mas é sempre relacionado à terra. Tipo assim, eu quero essa terra. Tipo, de Israel é terra. Da China é a China falando que é a ilha deles. Da Rússia, a Rússia falando que a Ucrânia deveria ser deles. Tem sempre tudo muito a ver com isso, de querer ter territórios maiores? Sim, com certeza, né? Tem muito da questão econômica, tem uma visão muito materialista, assim, de análise da sociedade. Então, de fato, assim, sempre a busca pelo domínio dos recursos naturais, recursos estratégicos. A questão ali do mar ali para a Rússia, eu não tinha reparado nisso, né? A Rússia é um país absurdamente grande, só que 50% dele aqui não tem mar embaixo, né? Só tem ali o Mar Negro, sei lá qual que é aquele pequenininho embaixo do Cazaquistão ali. É o Cáspio. É Cáspio, é. Isso. E em cima é gelo. Então, às vezes, não dá nem para sair de um navio ali, né? Os caras, para atravessar, tem que dar uma correria do caramba, né? É que nem aqui também, né? Tem esse trecho aqui também, né? Falam que ele pode ser interessante. Tem algum estreito aqui? Tem o canal de Suez aí, que é do Egito. Tem, né? Tem, eles fizeram um canalzinho que conecta o Mar Mediterrâneo a esse mar que é o Mar Vermelho. Porque, mano, imagina se não tivesse esse bagulho. O cara do Egito quer trazer um navio aqui. O cara tem que fazer esse rolê todo aqui, meu.
Então, agora, com esse canal, ele vem aqui por aqui, então. Sim. Tá. E, aliás, já até aproveitando, todo mundo sabe disso, que é uma região bem estratégica aí, né? Uhum. Tem um... Posso ir aí, Duda? Pode, vai lá, prof. Tem um grupo aqui, ó, que atua nesse paísinho aqui, ó. Esse país é um país chamado de Iêmen. Iêmen, tá. O Iêmen tem um grupo chamado de Houthis, que é muito contrário a Israel. Os caras, hoje, os Estados Unidos estão atacando o Iêmen, atacando os Houthis. Por que que os Houthis falam? Eu preciso ajudar o Hamas, eu preciso ajudar a quem quer combater Israel. Os Houthis, eles estão bloqueando essa passagem aqui, ó. Todo mundo que quer passar pelo Mar Vermelho, esse estreito chama Estreito de Bab al-Mandeb. Tá. É meio complicadinho, né? Aqui tem o Golfo de Aden e tal. E aí, imagina, tem embarcações gigantescas, que nem você falou, pô, sei lá, toda a França quer negociar com a Índia. Eu faço isso aqui, ó, né? Passo por aqui. Se os Houthis ficam atacando as embarcações aqui, eu tenho que fazer esse comércio aqui, ó. Nossa. Isso aqui aumenta o tempo de frete, gasta combustível, aumenta todos os preços de tudo, né? E os Estados Unidos está desesperado para que não tenha o aumento do preço dos produtos. Tá. Então os americanos falam assim, ó, Houthis, chega de graça aqui, ó. Se vocês continuarem destruindo embarcações ou querendo atacar Israel, a gente vai atacar vocês. Tá. Inclusive os americanos, eles até mataram uma das lideranças dos Houthis no ataque anteontem. E esses galera do Iêmen, eles são mancomunados, são aliados com alguma outra galera? Com a grande liderança contrário a Israel, que é o Irã. O Irã hoje é o grande inimigo de Israel e dos Estados Unidos. Então, todos os grupos que atuam contra Israel aqui, por exemplo, no Iraque você tem alguns grupos, na faixa de Gaza, né, você também tem alguns grupos. A Síria tinha um governante também, que era o Bashar al-Assad, que era totalmente contrário. O Iêmen, por exemplo, com os Houthis. Então, toda essa galera que atua contra Israel, eles se autodenominam o eixo da resistência. E eles são uma resistência contra Israel e contra os Estados Unidos, né? Que é o principal aliado de Israel no Oriente Médio.